O cemitério de Highgate, ao norte da cidade de Londres, na Inglaterra, é o mais famoso cemitério do Reino Unido. Ele é dividido em duas partes, oriental e ocidental, e há aproximadamente 170 mil pessoas enterradas em cerca de 53 mil sepulturas, e oficialmente chamado de Cemitério de St. James, seu santo protetor. No início de 1960, o cemitério então, com mais de 120 anos, estava decadente e em desuso e principalmente com fama de mal-assombrado e maldito. De 1967 a 1983, pessoas alegaram ter encontrado túmulos abertos e visto fantasmas e vampiros. Relatos do cemitério ser mal-assombrado começa por volta de 1967, quando um casal relatou que tinha visto sair de suas tumbas vários mortos. Em 1970, 3 meninos descobriram um cadáver decapitado de uma mulher que tinha sido enterrada em 1926. Tabloides e canais de TV contribuíram com a boataria, com histórias que afirmavam que o cemitério não só era mal-assombrado, mas também local onde repousaria um vampiro real, chamado de Vampiro Rei de Valáquia, um nobre praticante de magia negra na região romena da Valáquia, que teria sido trazido para a Inglaterra em um caixão no século XIX por seus seguidores, e também de um caso ocorrido em 1922, quando 2 pessoas tinham sido mordidas próximas ao cemitério. Algum tempo depois, uma outra moça foi atacada supostamente por um vampiro, e foi então que Sean Manchester, bispo da Igreja Católica e uma espécie de Van Helsing moderno, que dizia que já tinha acabado com mais de 30 vampiros e presidente da Vampire Research Society, entrou no caso, e em 1973, segundo ele, o vampiro foi localizado em uma propriedade perto do cemitério, esfaqueado e exorcizado. Aparentemente, a história tivera o seu fim. Só que por volta de 1980, animais foram encontrados mortos no cemitério de forma estranha. E novamente, Manchester relatou aos jornais que era trabalho de um vampiro e que este também teve o mesmo fim, sendo esfaqueado e destruído. Relatou também que os casos de vampiros que estavam acontecendo no cemitério era fruto das atividades de satanistas e seus rituais de magia negra feitos no mausoléu Corey Wright, que havia sido convertido em templo, contendo um pentagrama invertido e símbolos mágicos inscritos no piso e nas paredes. Especialistas no assunto afirmaram que as inscrições tinham relação com uma entidade que só poderia ser convocada para o plano terrestre com a abertura de um portal entre os mundos dos vivos e os mortos. E o cemitério tem muitos casos sobrenaturais relatados, ninguém questiona, mas nada de concreto foi provado, e muitos acreditam que essas histórias de vampiros rondando o cemitério partiu de Bram Stoker, autor de Drácula, que em uma de suas histórias se referiu ao cemitério de Highgate como sendo o lugar de descanso de um dos discípulos do Conde Drácula. Relatos dão conta de que Stoker também pode ter sido influenciado pelo caso de Elizabeth Siddal, que morreu em 1855 e enterrada em Highgate. Em 1862, seu corpo foi exumado por um parente perturbado, que alegava que alguns poemas teriam sido enterrados com ela. Uma testemunha presente, Charles Augustus Howell, descreveu como impressionante o que viu. O cabelo vermelho ouro de Elizabeth havia enchido o caixão, como se ela tivesse sido enterrada viva, talvez em estado de catalepsia. Relatos também contam que uma aparição foi vista entre os túmulos do cemitério Highgate. As vítimas afirmam que foram confrontadas por essa aparição, que tomou a forma de um homem alto e as deixou petrificadas. Um homem alegou ter sido o primeiro a encontrar com tal fenômeno e que este o teria hipnotizado. Ele contou que as luzes do local começaram a falhar e ele decidiu sair, mas que de alguma forma ficou perdido. Sem acreditar na existência de fantasmas, o homem caminhou lentamente até se dar conta de uma presença. Ele se virou
e viu um fantasma pairando pouco acima do chão. Paralisado, ele contou que sentiu uma energia que, em questão de segundos, o deixou inconsciente do mundo ao seu redor. O homem permaneceu por algum tempo ali, até que o espectro desapareceu. O homem não quis se identificar na época, e isso fez com que seu depoimento fosse tratado como uma ficção ou alguma alucinação dentre muitas que estavam surgindo das supostas aparições. Entretanto, o depoimento de uma senhora parecia ser uma exceção em meio às histórias. Ela afirmou que havia sido assustada por um homem alto que flutuou em sua direção. A senhora estava andando pelo local com seu cachorro, quando, ao passar pelos portões do cemitério, ele começou a uivar e recuar. Ela então olhou para dentro e se deparou com uma figura de olhos brilhantes que, em questão de segundos, desapareceu. Ao saberem do caso, membros da British Psychic and Occult Society, uma associação voltada a fenômenos espirituais, resolveram passar uma noite no cemitério. A data escolhida foi 21 de dezembro, véspera do solstício de inverno e época em que se acreditava que as forças psíquicas teriam acesso mais fácil ao plano terreno. Por volta das 23 horas, um dos membros começou a andar por uma rua estreita que passava ao lado do cemitério. Ao chegar nos portões, ele resolveu observar o local de vários ângulos, pensando que talvez a senhora pudesse ser confundida a sombra de uma árvore ou um túmulo com uma aparição. Olhando através das barras enferrujadas do portão, ele percebeu que, mesmo com a escuridão penetrante, era possível discernir os objetos como túmulos e estátuas. Porém, quanto mais ele andava, mais o escuro parecia lhe pregar uma peça. O vento movia-se através da vegetação rasteira e, novamente, ele pensou que isso poderia ser a causa da aparição vista pela mulher de idade. Então, de repente, algo chamou sua atenção. A 5 metros dali, era possível ver uma forma alta. Seria a tal aparição? Rejeitando a imagem como algo sobrenatural, o homem preferiu pensar que a figura era alguém vagando pelo cemitério, mesmo que essa pessoa tivesse mais de 2 metros de altura. Mas sua dúvida logo foi dissipada quando 2 olhos avermelhados encontraram seu olhar. Não eram olhos humanos. O olhar era penetrante como o de um lobo faminto. Apesar de a criatura não ter semelhança alguma com o animal, sem aviso, a forma logo desapareceu. O jornal local ficou interessado no caso e, em 6 de março de 1970, publicou uma matéria com o título "Por que as raposas morrem?", em relação aos animais encontrados mortos no cemitério, às aparições e ao possível vampiro que rondava o lugar. Por outro lado, era bem possível que as raposas tivessem sido sacrificadas pelos satanistas em seus rituais de magia negra. O interesse público continuava a crescer e o cemitério Highgate tinha atraído também o interesse da televisão, que preparava um programa sobre o famoso fantasma vampiro. No dia da gravação, algo inesperado aconteceu. Assim que chegou ao local, o responsável pelas filmagens segurou sua própria garganta e desmaiou. A repórter Sandra Haar ficou visivelmente abalada, ainda mais depois de a equipe ter se deparado com mais um caixão vandalizado, o que deixou o cadáver exposto. Durante a entrevista, um homem de caráter teatral afirmava se tratar do vampiro rei e disse que para destruir um vampiro era preciso cravar uma estaca através de seu coração em um só golpe, cortar sua cabeça com uma pá de coveiro e, em seguida, queimar o corpo. A transmissão do programa, feita em uma sexta-feira 13, causou tal histeria coletiva que centenas de pessoas foram ao cemitério Highgate para testemunhar uma caça ao vampiro. O professor Alan Blood chegou a viajar para Londres, levando vários de seus alunos para participarem da busca. Grupos inteiros chegavam, alguns com latas de cerveja e armas improvisadas para enfrentar o tal vampiro. Curiosos escalavam as paredes e buscavam sepulcros abertos. Várias pessoas gritavam, a
alegando terem visto algo em meio à escuridão. Outros chegavam com tochas. Os efeitos decorrentes de tal publicidade logo puderam ser vistos. Mais vandalismo para o cemitério. Cadáveres foram tirados de seus túmulos e encontrados com estacas em seus peitos. Alguns foram decapitados, outros queimados. Nos dias de hoje, o cemitério Highgate ainda recebe muitos curiosos, visitantes de vários lugares do mundo, todos com a intenção de encontrar em seu caminho algum evento sobrenatural, um fantasma vagando entre as fabulosas tumbas vitorianas e, quem sabe, encontrar o Vampiro Rei. E não se esqueça, eu estarei observando você de dentro das sombras do seu quarto.